Debate. Vamos lá para o Rádio Esportes Debate, semana de Cruzeiro na Copa do Brasil, e o Pansieri trouxe há pouco, Alexandre Simões, uma dúvida para o seu sistema ofensivo do técnico Larcamon. Robert está de volta, foi vetado no fim de semana, mas para esse jogo vai. João Pedro, que jogou no fim de semana e foi substituído, inclusive já naquele clássico contra o América, entrou na vaga do Robert lesionado, foi substituído, e no jogo passado ele jogou também titular e foi substituído pelo mesmo cara que entrou contra o América, o Rafael Elias, o Papagaio. Quem tem que jogar nessa função do Cruzeiro? Você enxerga outro nome que pode ser um cara utilizado também nesse setor? Você tem dito que é a lacuna que tem ainda entre os titulares, o Larcamon. Simões. O Cirilo, eu não usaria nem o Robert nem o João Pedro. Quem você usaria? Eu usaria os 3 zagueiros, assim como em Valadares, 2 alas, o Romero, aí o Lucas Silva, o Matheus Pereira, o Arthur e o Dineno. E aí, de repente, um dos 2 volantes tentar... Porque vai ter 3 zagueiros, né? Então, quer dizer... E pro Zé Ivaldo, não chega a ser uma coisa nova fazer aquele lado direito, que no próprio Cruzeiro ele fez com o Pesolano, né, em 2022. Claro que era num cenário de Série B, mas é um jogo. Eu acho que, eu usaria isso, até porque o Robert e o João Pedro ainda não aconteceram. O João Pedro fez o gol contra o Vila, fez o gol contra o Atlético, mas quando começou jogando não conseguiu. E o Robert também, a gente sabe, tem funções mais defensivas, coisas pré-determinadas, deve estar atendendo, porque está sendo mantido, mas de toda forma, se fosse o Larcamon, eu testaria um novo modelo de jogo para o Cruzeiro. Robert, João Pedro, Rafael Elias ou outro, quem você utilizaria, Edu Panzi? Ô Cirilo, eu acho que o Larcamon, ele utiliza o Robert porque nesse momento é o que tem o melhor entendimento e é o que está disponível para fazer a função. Lá na frente, não sei o quanto tempo vai demorar, eu acho que o titular da posição e da função vai ser o Cifuentes. Tem toda a característica que se encaixa no que o Robert vem fazendo hoje, mas com mais força física, com maior poder de defender e com bom poder também de ser um jogador ofensivo. Acho que o Larcamon planejou isso para o Cifuentes, o Cruzeiro havia planejado essa função para o próprio Martínez, do América, que seria outro cara que se encaixaria bem nessa função, que é muito mais tática do que qualquer outra coisa, né? O Cruzeiro ataca com um ala pela direita, que é o William, e um ponta pela esquerda, que é o Arthur Gomes. E nesse setor de intermediária ofensiva, do meio para frente, é muita liberdade para o Matheus Pereira. E para que tudo isso funcione, para que o William tenha a liberdade de atacar e não se preocupar tanto com o retorno, ele precisa ter um suporte inicial ali na frente mesmo. E quem dá esse suporte é o meia-direita, no caso o Robert, quando não é ele, o João Pedro. Para o Matheus Pereira ter toda essa liberdade, quem dá esse suporte na intermediária ofensiva é o meia-direita, é o Robert. Tudo isso sem a bola. Para o Arthur Gomes ser o ponta lá e o Matheus Pereira poder se movimentar, também aparece esse meia-direita. E quando o William sobe, o Cruzeiro perde a bola, o primeiro bote, quem dá é o meia-direita. Então, cara, a função tática ela é muito importante. Ele não aparece tanto para o torcedor, e o torcedor não tem a obrigação de ter esse entendimento tático e essa visão tática. O Robert não é o Matheus Pereira que está o tempo inteiro com a bola, que tem essa qualidade, nem tem a qualidade do Matheus Pereira. Mas ele é o cara que, nesse início, nos primeiros jogos, teve o melhor entendimento da função e por isso tem sido escalado. Quando ele jogava e o torcedor pedia outro, era o João Pedro. E nos jogos que o João Pedro foi bem, ele entrou já com o Cruzeiro sem essa obrigatoriedade da função. O João Pedro entrou mais como ponta. No Clássico foi assim, contra o Vila foi assim também. Mas quando ele começou, e eu falo isso, quando um jogador começa uma partida, implica em outras responsabilidades. Isso vale para o Alisson lá no Atlético também. Quando o João Pedro começou o jogo, entre aspas, porque contra o América ele entrou bem no início, por conta da lesão, ele já não foi tão bem. No último jogo contra o Democrata, que o João Pedro começou, ele não foi bem. Então é diferente você iniciar o jogo, que te implica outras obrigações, do que você terminar o jogo, que te dá menos obrigações. Para o jogador jovem, isso é ótimo, é o cenário ideal. Você tem menos obrigação sem a bola, vai lá, meu amigo. Pega a bola, faz o que você sabe. É assim que funciona. Então, a função do meia-direita hoje no Cruzeiro, ela é mais invisível para o grande público. Ela é muito importante taticamente e é isso que o Larcamon tem planejado e eu acho que o titular da posição vai ser o Cifuentes.
Eu já vi o Ramiro fazendo esse lado direito do campo no Grêmio, hein? Será que dá pra fazer também? 2016 e Bem 2017, lembrado, campeão Ramiro é da outro Copa do nome. Brasil. Dá pra contra fazer ou não? E é interessante, né? Porque o Grêmio faz uma mudança do Roger Machado pro Renato Gaúcho e o Grêmio era tratado como um time muito bom, mas desequilibrado, porque o Grêmio tinha uma dupla de volantes, o Alisson e o Maicon, né? O Wallace é aquele que foi pro futebol alemão, né? Sim. O Atlético até teve interesse nele Sim. um tempo atrás aí. E o Maicon, o volante, né, revelado no futebol do Rio de Janeiro, se não me engano, no Madureira, mas que brilhou mesmo pelo Grêmio, mas um jogador de muita qualidade, tá? Um volante, um estilo parecido com o do Lucas Silva, né? Um cara mais de... E, de repente, quando o Ramiro entra ali daquele lado direito, ele dá equilíbrio ao time do Grêmio. E tinha o Juliano e o Luan, né, como meias, e depois o Juliano é vendido, mas... E um cara aberto na esquerda, que era o Pedro Rocha, e depois veio a ser o Everton Cebolinha. Tanto que na final na Libertadores, quem usa a função de meio Cícero, né? E o Ramiro se foi muito bem. E fazendo justamente aquilo ali, o lado direito. E não só nessas equipes, o Ramiro com o Pepa, ele fazia o lado direito à frente do Richard. Era Richard primeiro volante, Ramiro pela direita e Vital pela esquerda. Dobrando com o ponta pelo lado esquerdo e o William na ultrapassagem com o outro ponta pelo lado direito. Então, com o próprio Pepa, o Ramiro já era esse cara, não vou chamar de meia, mas segundo homem de meio de campo pelo lado direito. Só que nesse desenho aí, tinha um cara que a torcida odeia, mas que tinha um papel muito importante, que era o Wesley, né? Que ele fazia o lado direito ali e ele marcava muito. E do outro lado era o Bruno Rodrigues, que também marca muito, entrega muito. O início de temporada do Wesley não foi ruim, não. Não foi não. Aí quando ele começou a perder os gols... Ele nessa formatação aí, ele ia bem. Porque ele e o Bruno Rodrigues, eles entregavam muito como jogador de lado pra poder marcar. Aliás, o Wesley que foi apresentado lá no Internacional há pouco. Verdade. Mas assim, vocês lembraram muito bem. Eu acho que o Ramiro pode ser um cara que tem toda a condição de fazer a função que o Robert faz. Mas é o que eu tô falando, Cirilo. O Robert, nesse momento, é o cara que tinha o melhor entendimento, que estava pronto. O Cifuentes chegou agora. Não tá no bid ainda. O Ramiro estava recuperando de uma lesão. Acabou de voltar a jogar. Exatamente. Voltou agora contra o Democrata depois de meses e meses. Então ele está sendo preparado fisicamente para ser uma opção para essa função. O Cifuentes, assim que estiver apto, vai ser uma opção para essa função. E o Robert segue sendo essa opção que quando o Cifuentes e Ramiro estiverem aptos, talvez o Robert passe a jogar na dele. Quando o Cruzeiro precisar de um ponta, de um jogador, de um atacante pelo lado direito, tá aí o Robert. Rádio Esportes Debate. Já, os destaques finais.